Paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Quero falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus que se fez homem. Quero ler aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então eu quero trazer esta mensagem, o Deus que se fez homem. Aí nesse versículo diz assim: no princípio era o Verbo. Que princípio era esse? A Bíblia diz que é o princípio da eternidade. Então na eternidade, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então já no princípio, esse Verbo já estava com Deus, e o Verbo é o próprio Deus. Então, quem é esse Verbo? A Bíblia diz que esse Verbo é Cristo. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, como Deus, ele já estava lá na eternidade, estava com Deus, porque nós vemos que Jesus também é Deus, estava lá com o Pai, e a Bíblia diz que Jesus se fez homem. Então já na eternidade, Jesus é chamado de Verbo. E quando ele se fez homem, ele se torna filho de Deus. Por quê? Porque aqui a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Jesus se torna filho de Deus para morrer por nós. Mas na eternidade, Jesus ele é o Verbo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos ver se Jesus realmente ele é o Verbo e habitou entre nós. Lemos aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Então, já dá para entender aqui que Deus foi manifestado em corpo. A Bíblia diz que o Pai é Espírito. E quem se fez homem foi Cristo. Então está dizendo aqui, Deus foi manifestado em corpo. Então Jesus ele é Deus, ele é o Verbo que se fez carne. E diz aqui, Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo e recebido em glória. Então nós vemos aqui que Jesus é Deus, ele é o Verbo de Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus se foi manifestado em corpo. Quem? Cristo. Por quê? Porque ele foi gerado aqui nessa terra. Gerado o quê? O corpo. Jesus não foi criado. Para algumas pessoas dizem que Jesus foi criado, mas Jesus não foi criado, ele foi gerado um corpo. E Jesus já existia na eternidade. Jesus ele é Deus. Na eternidade já estava com o Pai, e na eternidade ele é o Verbo de Deus. A Bíblia diz que Jesus, no livro de João, capítulo 6, versículo 38, diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio fazer a vontade de quem? Do Pai. Então Jesus ele veio fazer a vontade do Pai. Então Jesus está referindo que o Pai é outra pessoa. Sempre aqui na terra Jesus mostrava que o Pai era outra pessoa. Lá no Getsemane Jesus diz assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava referindo outra pessoa. Jesus na cruz do Calvário diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Jesus estava referindo a outra pessoa. Nós vemos também no batismo de Jesus nas águas, Jesus batizando ali nas águas por João Batista. A Bíblia diz que o Espírito Santo descia em forma de uma pomba e uma voz saiu do céu: este é meu filho amado. Então mostra Jesus na água, o Espírito Santo, que Jesus não é o Espírito Santo. Tem pessoa que diz que Jesus é o Espírito Santo, estava ali em forma de uma pomba. Se Jesus fosse o Espírito Santo, então o Espírito estava dentro dele, não fora dele. E uma voz saiu do céu: este é meu filho amado. Se Jesus fosse o Pai,
a voz tinha que sair dele, mas saiu do céu. Então nós cremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sua divindade, é o único Deus, na personalidade de 3 pessoas distintas, separadas. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho. O Pai enviou o Filho, ele não enviou ele mesmo. A Bíblia diz que quando Jesus estava aqui nessa terra, ele disse: eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador. João capítulo 16, versículo 14, que Jesus está referindo outro Consolador, outro igual a ele, que é o Espírito Santo, que nós cremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas sempre bem prático. Eu sei que não quer provar a Trindade, mas para que às vezes as pessoas não possam entender. Nós cremos no único Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouviu Israel, o Senhor é o único Deus. Nós cremos no único Deus, na sua divindade. Jesus, ele é Deus. E na divindade, ele é o único Deus que nós cremos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus. Na sua personalidade, é 3 pessoas distintas, separadas. Tem pessoa que diz que não, Deus é único e 3 manifestações. A manifestação do Pai, depois a manifestação do Filho, depois a manifestação do Espírito Santo. Mas nós não cremos isso. Por quê? Porque quem morreu na cruz, se Jesus ele é o próprio Pai, quem morreu na cruz, o Pai também morreu junto. Mas nós não cremos. Jesus é um, o Pai é outro, o Espírito Santo é outro. E Jesus diz, João 6, 38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio fazer a vontade do Pai. E nós vemos que as 3 pessoas da divindade estavam na criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está ali, pluralidade de pessoa na criação. Deus não estava sozinho, porque ele usou a palavra façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então mostra aqui que estava ali a criação, Deus Trino, que nós cremos, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas para mostrar que Jesus ele é Deus, que muitas pessoas dizem que Jesus ele não é Deus, então nós vemos algumas passagens bíblicas que Jesus é Deus. Primeiro, João 1:1, o verbo era Deus. Também nós vemos o livro de João, capítulo 20, versículo 28. Tomé chegou para Jesus e disse assim: Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Senhor e nem Deus, Jesus tinha repreendido Tomé, mas Jesus ficou em silêncio, porque Jesus ele é Deus. Também Jesus fala no livro de João capítulo 8, versículo 58, Jesus diz assim: antes de Abraão existir, eu sou. Então Jesus está declarando a sua divindade aí, que ele já existia antes de Abraão existir. Ele disse eu sou, e essa palavra eu sou está referindo que ele é Deus, igual ao Pai. Jesus ele é igual ao Pai. Quando ele curou aquele paralítico ali, e foi no sábado, os fariseus, os judeus ali disseram assim: não é lícito curar no sábado. Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. O judeu queria apedrejar Jesus Cristo. Ele disse: por qual obra vocês querem me apedrejar? Aí os judeus disseram assim, aqueles fariseus disseram assim: não por as obras que tu fazes, mas porque tu, sendo homem, disse que é filho de Deus e é igual a Deus. Então aqueles fariseus entenderam que Jesus estava querendo dizer que ele é Deus. Então nós vemos aqui, Jesus ele é Deus, porque, bem claro aqui, não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito e visto pelos homens, pregado entre as nações e crido no mundo. Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele foi pregado na cruz para morrer para o nosso lugar, e o povo crê que ele é Deus. Mas muitas pessoas não creem que Jesus é Deus. Tem pessoa que diz que Jesus não é Deus, outros dizem que Jesus simplesmente é o Filho de Deus, outros dizem que Jesus ele é o Pai, outros dizem que Jesus é o Espírito Santo, outros falam que Jesus foi criado, outros dizem que Jesus não é igual ao Pai. Jesus não é eterno.
mas nós cremos que Jesus ele é Deus, nós cremos que Jesus também ele é Filho, e nós cremos que Jesus que ele não é o Pai, nós cremos que Jesus também não é o Espírito Santo, o Espírito Santo é outra pessoa, nós cremos que Jesus ele é igual ao Pai, nós cremos que Jesus não é Miguel, e nós cremos que Jesus que ele é eterno. Por quê? Porque nós vemos na palavra de Deus, João 1:1, esse verbo se fez carne, já estava na eternidade. Jesus é Deus e ele não foi criado. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: um menino nasceu e um filho nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus ele é Deus. Agora, para concluir, nós cremos que Jesus é Deus. Agora, Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 8 diz que o Deus que se fez homem, esse Deus que se fez homem, sabe por quê? Porque ele veio fazer um sacrifício aqui nessa terra, esse sacrifício para morrer por nós, dar a sua própria vida ali na cruz do Calvário. Jesus ele foi humilhado, cuspido, carregou a coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés. Então o sacrifício que Jesus fez, sabe por quê? Porque ele te ama. Um Deus que se fez homem, porque ele te ama e ele quer te salvar, quer libertar e levar você para o céu. Que privilégio! O amor de Deus nos mostra Jesus fazer tudo isso por nós. Um Deus que se fez homem para sofrer no nosso lugar, para morrer por nós, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém tinha direito à salvação. Romanos capítulo 6, versículo 26, diz assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Deus que se fez homem para nos dar vida, um Deus que se fez homem para morrer, para poder nós ter direito à vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então que você não possa perecer. Perecer significa morrer sem salvação. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele fez o sacrifício por nós, morreu no nosso lugar, pagou o preço, foi humilhado, cuspido, carregou a coroa de espinho, para dar direito à salvação àquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você sabe o que significa? É a misericórdia de Deus na nossa vida. Jesus veio morrer no nosso lugar, veio trazer salvação, perdoar os nossos pecados. Então é a misericórdia de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Deus ele ama o pecador, mas amar não significa concordar com o seu pecado. Jesus ele ama você, mas ele não concorda com o seu pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: por causa dos vossos pecados há uma barreira de separação entre Deus e os homens. Então existe uma barreira entre Deus e o homem. Mas a Bíblia diz na primeira carta de João capítulo 1, versículo 9, se nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus veio para salvar e através do seu sangue nos purifica de todo pecado. Então Jesus veio para quebrar essa barreira de separação. Essa barreira de separação é quebrada quando o homem aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Então quando você abrir o seu coração, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, essa barreira é quebrada. Você passa a fazer uma aliança com Cristo, que essa aliança foi quebrada lá no Éden, quando Adão pecou, quebrou essa aliança com Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para restaurar essa aliança, e através da restauração, é através de Cristo, Ele que pode restaurar você. Então quer dizer, Jesus como Deus se fez homem, por amor de mim, por amor de você, e quer levar você para o céu. Agora a decisão é sua, você tem um livre-arbítrio de escolha, que quer aceitar Jesus para ir morar no céu. Então, somente através de Cristo que nós podemos ter a salvação. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, para ir chegar ao céu, o caminho é Cristo. O caminho da salvação, do perdão, restauração. E ter a vida eterna. Então, eu quero dizer, um Deus que ama você, se fez homem para te dar a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação, que você possa meditar e refletir. Jesus, Ele te ama. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.